O dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. E por isso, o mês todo é considerado como o mês do orgulho da comunidade. E apesar dos avanços e direitos conquistados nas últimas décadas, é importante refletir sobre como ser uma pessoa aliada dessa comunidade de maneira prática no dia a dia. Eu sou Alisson, analista de marketing na Flash, e hoje vou bater um papo com o João Batista, Marketing Manager no Nubank, para falar sobre esse tema. João, para a gente começar, hoje em dia falar, em comunidade LGBTQIAPN+, nas empresas, para muitas empresas pode ser algo novo, né? E aí falar em ser aliado dessa comunidade pode ser algo mais recente ainda. O que você diria, assim, que é a definição de um aliado da comunidade? As pessoas, elas têm a falácia de acreditar porque ela é aliada, por exemplo, assim, eu tenho um amigo que é, e ela acha que ela já é aliada. Entende? E não, e aí quando eu paro para pensar no aliado, o aliado ele tá de frente. Ele tem o que eu costumo chamar, eu costumo dizer, que é a tomada de consciência. Ele particularmente ele consegue identificar situações as quais são opressoras ou discriminatórias e ele consegue se impor. Ou até coisas básicas. Por exemplo, na sua pergunta, quando você trouxe, você falou assim, o que é um aliado? Essa pergunta especificamente, ela está correta de acordo com a nossa gramática e a língua portuguesa. Mas aqui a gente tem uma marcação de gênero, no masculino. E isso tem uma conotação muito forte. Então, eu, quanto uma pessoa aliada, na minha resposta, em momento algum eu estou falando o aliado. Eu estou falando a pessoa, que assim eu consigo generalizar e consigo fazer de forma inclusiva, consigo trazer todas as pessoas para esse discurso. Por que você acha que essa discussão, dessa inclusão, é importante que ela ultrapasse o limite da comunidade mesmo, né? E aí, falando não só da comunidade LGBTQIA+, mas a gente tem aqui, como você trouxe, recorte de gênero, recorte de raça, recorte etário. Por que é importante que essa discussão não fique só no meio da comunidade? É bastante importante, porque quando a gente está falando de diversidade especificamente, olhando para a nossa comunidade LGBTQIA+, é importante a gente entender que essas pessoas elas não estão partindo do mesmo lugar, né? Então, por exemplo, assim, eu, João, sou um homem preto, gay, e aí isso faz com que esses recortes vão me colocando cada vez mais à margem. Então, a partir desse olhar, a gente consegue ter uma sociedade que é mais igualitária, a gente consegue olhar para o mercado de trabalho que ele é mais inclusivo, a gente consegue ter políticas públicas que sejam de equidade. Então, eu acho que assim, quando a gente consegue trazer essas discussões para o âmbito social, a sociedade como um todo consegue ganhar. E, João, nesse contexto, assim, trazendo um pouco para o nosso cenário aqui de RH, qual que você acha que é o papel das equipes de RH para garantir que as empresas sejam, de fato, aliadas da comunidade? O nosso RH, hoje, ele é a linha de frente, é a porta de entrada da empresa. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma divulgação de uma vaga especificamente, a gente tem ali a oportunidade de a gente colocar uma linguagem que seja inclusiva, a gente consegue, por exemplo, nas imagens especificamente, uma imagem que se represente uma comunidade que é diversa, porque esses são pequenos macetes que, em teoria, eles já conseguem retrair as pessoas, caso elas não se sintam representadas ali. Eu tive uma experiência que eu acho que é bastante gratificante no processo de cadeiras de gerência. No processo seletivo, a gente colocava uma entrevista às cegas, que a gente chamava. Era uma roda de conversa comigo, né, um homem gay preto. Eu tinha um companheiro que era um homem hétero e pessoa com deficiência, e uma colega que era uma mulher trans. E aí, a intenção era nem colocar o que era certo ou errado, mas era ver como é que a pessoa se comportava na frente dessa diversidade especificamente, né? Porque ela, em teoria, que faria a gestão de um time, era muito importante pra gente que ela tivesse esse olhar. O que você diria de algumas dicas, assim, para que as pessoas, tanto colaboradores ou lideranças, como que elas podem se tornarem também pessoas aliadas da comunidade no trabalho? E as pessoas têm que estar abertas a aprender. E aí, uma vez que você está aberto, você teve esse conhecimento, ele não é estanque, ele não para por aí. Esse aspecto da educação contínua, você tem que estar se reciclando, então tá sempre se atualizando especificamente. Mais do que isso, é você também promover e ter uma escuta ativa junto com a sua equipe, ter ações que sejam visíveis, né? Então, apoiar publicamente a inclusão e a diversidade, promover a cultura do respeito, então também, respeitar qual que é o pronome que essa pessoa usa. Olhar também para a cadeia de fornecedores como um todo. Acho que durante muito tempo, eu tinha muitas limitações, assim, cara, eu tinha uma cadeira de diversidade e inclusão, e eu não tinha muitas possibilidades e budget para fazer iniciativa. Mas assim, eu encontrava brechas, assim, cara, tipo, esse fornecedor aqui tem mulheres que isso, sabe? Cara, olha,
que legal que é isso, assim. Então, eu acho que, assim, no nosso dia a dia, a gente tem essas pequenas ações que, no final das contas, somam muito e fazem a diferença para a inclusão dessas pessoas. Falando do ponto de vista das empresas, João, quais ganhos você avalia quando uma empresa adota, né, uma postura ou políticas que sejam mais inclusivas e se tornem efetivamente aliadas, né, da comunidade? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente não pode desassociar da ideia de rentabilidade. Gente, é rentável. Então, porque quando você tem um time diverso, você vai conseguir trazer aspectos e pontos de vista diferentes. E aí você consegue trazer soluções inovadoras para o mercado. Essa é uma estratégia de employer brand e também de retenção de pessoas. As pessoas, elas se sentem cada vez mais motivadas e engajadas a continuar com a empresa. E porque quando a gente não promove a diversidade e a inclusão dentro da empresa, a pessoa ela não consegue ser 100% ela. Então ela tá ali sempre atuando, sempre com milímetros de saber como agir e tudo mais. Isso gera um esforço danado. Então, obviamente que isso vai impactar na produtividade dela. E mais do que isso, quando a gente olha para o consumidor final, cada vez mais o consumidor, ele está olhando especificamente para posicionamento político e estratégico das empresas que elas estão fazendo. Então, eu acho que essa cadeia como um todo da diversidade e inclusão, ela é muito estratégica para o negócio nesse sentido. E aí, se a gente for pensar assim, uma pessoa que possa estar vivendo situações de discriminação no trabalho, qual conselho você daria para uma pessoa que vive uma situação dessas? A minha primeira dica é se acolha e busque um conselho profissional. Eu acredito que assim, o melhor caminho é procurar os canais oficiais, onde você possa fazer essas denúncias. Normalmente, as empresas estruturadas, elas permitem que você faça esse tipo de denúncia de forma anônima, né? Caso não tenha, eu sugiro você procurar aliados, pessoas confiáveis e o RH. E também tente se munir durante todo esse processo. Eu, particularmente, João, acho que são essas indicações que eu daria nesse momento. Tá certo, excelente, João. Pra gente finalizar, como que você avalia o futuro da inclusão nas empresas do Brasil? Eu sou bastante otimista nesse aspecto. Eu acho que nos últimos anos a gente viu o advento de políticas de diversidade e inclusão dentro das empresas, e isso fez com que, assim, a comunidade LGBTQIA+, e todas as intersecções que a gente tem, estejam ocupando lugares dentro dessas empresas. E, em teoria, agora a gente precisa olhar como é que a gente faz o desenvolvimento dessas pessoas. Então, essas pessoas conseguindo serem desenvolvidas e ocupando cargos de liderança, acho que a gente consegue ver cada vez mais essa movimentação. Tá certo, a esperança é essa, né? João, por hoje a gente vai ficar por aqui. Queria muito agradecer em nome da Flash por você ter topado conversar com a gente. Foi super esclarecedor, acredito que quem assistir aqui a nossa entrevista vai tirar muitos insights. E é isso, muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Se você tem interesse em se aprofundar nos assuntos e tendências do mundo do trabalho, o blog da Flash está cheio de reportagens e entrevistas especiais. A gente espera vocês lá.